Olá pessoal, vamos então para mais uma aula de resistência dos materiais? Bom, na aula de hoje eu quero só deixar mais um exercício de cada, um de parte de cisalhamento, né, e um de torção, porque são os dois últimos assuntos que nós vimos, né? Cisalhamento, onde nós tínhamos ali a referência dos elementos dos rebites, né, de fixação, e pode ser rebite, pode ser parafuso, pode ser chaveta, mas a gente então viu sobre as tensões de cisalhamento, as tensões a pressão de contato, né? Sempre é interessante fazer o cálculo das duas, porque aquela que tiver mais crítica, com o diâmetro maior, você calcular o diâmetro maior do elemento de fixação, do rebite, então seria a se considerar, né? Para uma questão até de você garantir os esforços, a união de chapas, entre outros. E torção também, outro assunto que nós vimos, né? A torção, cuja fórmula ela é simples também, mas é importante, né, principalmente no que se refere a movimentos circulares. É uma das fórmulas que fazem parte dos movimentos circulares, né? Então você pode ter aí polias, você pode ter engrenagem, você pode ter vários tipos aí de elementos que trabalham com rotação, né? Eixos, rolamentos, entre outros. Então vamos fazer mais um exemplo de cada e a gente fecha esses dois assuntos. E agora, já no final aí do bimestre, né, provavelmente vocês vejam aí até mais um assunto, né, na próxima aula. Vamos falar um pouquinho sobre fricção, isso também seria um assunto para a gente estar fechando aí. Então vamos lá, sobre o primeiro exemplo que eu coloco aqui, é um exercício sobre o torque. Nós já fizemos um exercício, então mais uma vez, só relembrando aí, por exemplo, um eixo que possui um diâmetro de 30 milímetros, né? Um eixo de 30 milímetros, gira com uma velocidade angular W, né? Então sempre a velocidade angular, no caso nós em português a gente vai falar W, né? Mas esse W é diferente, tá? Ele tem uma perninha a mais porque é uma letra grega W, né? Então é utilizado para velocidade angular. 20 π radiano por segundo. Então geralmente o π, como é uma constante, em muitos lugares vocês vão ver o π ele sendo mantido, né, no valor 20 π radiano por segundo. Aí vocês vão me perguntar, mas eu posso pegar o 20 vezes 3,14 e eu tenho um número nessa multiplicação, né? 20 vezes 3,14 eu tenho um número, e aí fica esse número vamos dizer que deu 50 radiano por segundo. Pode, né? Pode sim. Então, ao invés de usar o π, você multiplica e usa o valor radiano por segundo. Ok? Então, movido por uma força tangencial Ft igual a 18 kN. Quando a gente fala em torque, olha, exatamente essa figura, a gente vê a velocidade angular, tá? Velocidade angular, a velocidade aqui junto, né, ao círculo, ao eixo, né, no caso aqui no nosso exemplo, uma força tangencial ao eixo também, a superfície do eixo, e o diâmetro, né, em que nós vamos usar o raio, tá, na fórmula. Porque a fórmula de momento, para recordar com vocês, a fórmula de momento então é a força tangencial vezes o raio, tá? Então, se eu tenho 18 kN, eu sempre, na maioria das vezes, as fórmulas utilizamos em Newton. Então, 18 kN vamos ter vezes 1000, 18.000 Newton vezes o raio. Então, se eu tenho 30 milímetros de diâmetro, né, o raio é metade, seria 15 milímetros.
E aqui eu coloco em metro, porque geralmente o meu torque, né, ele sempre vai ser newton-metro. Então eu passo o raio, que é 15, 30 dividido por 2, 15, dividido por 1000, eu tenho 0,015 metros. Vezes 18.000, então eu vou ter 270 newton-metro. Seria o torque desse eixo, então, tá? De 30 milímetros, com essa velocidade. Quando a gente fala de velocidade angular, movimentos de circular, um dos itens que é muito importante, eu até coloquei como uma observação aqui. Uma observação, um dos itens é a rotação também, né? Qual é a rotação desse eixo? Já que eu estou falando de velocidade angular, esse eixo ele vai ter um giro, ele vai girar, ele vai ter uma rotação. Qual é a rotação do eixo? Então, só para a gente lembrar, a rotação ela é 30 vezes o W, né, que é a velocidade angular, dividido pelo π. Tá? A rotação 30 vezes a velocidade angular dividido pelo π. Então, se eu posso usar então, a velocidade angular que foi dado, né? 30 vezes 20 π radiano por segundo, dividido por π. Então aqui eu tenho como cancelar o π em cima com o π embaixo, fica 30 vezes 20. Tá? Aí seria até vantajoso eu não precisar nem multiplicar aqui, né? Porque aqui eu posso simplificar. Mas eu poderia ter o valor de 30 vezes π, com uma velocidade angular. 30 vezes π radiano por segundo. Então 30 vezes 60 vai dar 600 RPM. Então nós temos aqui um eixo com o torque de 270 Nm e esse eixo ele tem uma rotação de 600 RPM. Ok, pessoal? Então esse é o exercício. Agora eu vou colocar um exemplo, mais um exemplo sobre cisalhamento. Tá? Vou colocar no quadro e a gente já discute. Pessoal, então o exemplo sobre o cisalhamento, né? Então nós temos sempre, são chapas que a gente vai estar fazendo a união delas. Então mais uma vez o exemplo aqui com os rebites, poderia ser parafuso, chaveta, né? Então temos aqui os rebites, nesse caso eu tenho uma força de 120 kN, né? Essa força então, a gente percebe que há uma força nesse sentido, né? Força de tração. Então, no mecanismo, sempre é interessante a gente avaliar as forças, como vocês já viram lá. Então, isso daqui pode ser consequência de uma análise de forças numa barra, num componente mecânico, que você tem um rebite, e você pode avaliar, você tem uma força aqui, outra ali, calcula as forças na barra, no local, e você determina então justamente onde você tem esses rebites, você tem uma força ali tracionando isso, né? Então a gente sabe que por que nós estamos calculando a pressão de contato, né? Tensão de cisalhamento, aquilo que a gente vem comentando que você tem um desgaste então, né? Então o rebite ele é montado sob pressão aqui e você tem um desgaste nessa área interna quando você tem duas chapas. Se tivesse mais uma chapa, você teria o desgaste em cima e mais um desgaste embaixo. Você multiplicar por 2 a área do rebite, para você calcular o desgaste, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma tensão de cisalhamento, ela é conhecida, como eu falei para vocês, as tensões de cisalhamento, tensões de pressão de contato, isso daí encontramos em tabelas, quando você não tem, ou então, se você tem o diâmetro do rebite, você consegue até calcular a tensão pelas fórmulas. Então, ou você calcula a tensão, ou você calcula através da área o diâmetro do rebite. Nesse caso, nós vamos determinar o diâmetro do rebite. Então, tensão de cisalhamento de 105 MPa, que é o megapascal. A tensão, pressão de contato é 225 MPa também. Então, que é a pressão de contato. Então, nós temos aqui o T vai ser a espessura da chapa nesse caso, tá? E pela fórmula, a tensão de cisalhamento, foi o que eu falei. Por que é interessante eu conhecer a tensão de cisalhamento e a pressão de contato? Porque nós vamos calcular o diâmetro com um e com o outro,
através das suas fórmulas. Então é uma situação que eu preciso, eu tenho, porque e se a pressão de contato ela for, você tem a tensão, calcula a tensão de cisalhamento, mas a pressão ali no contato, ela tem uma dimensão mais significativa do que a tensão. Então por isso que você tem que calcular os dois, a pressão de contato e a tensão, para verificar qual é a sua situação mais crítica, qual o diâmetro do seu rebite. E aí vai ser o maior que você encontrar, é o que vai ser o diâmetro do seu rebite. Então aqui nós temos aqui a carga aplicada a 120 mil, né, que é o Q, dividido pela quantidade de rebites, que foi dado 5 rebites, vezes a área de cisalhamento. E a área de cisalhamento, a gente vê como o rebite ele é cilíndrico, né? Então seria a área de uma circunferência, a área da seção, né? Então o rebite aqui é a parte interna, então é diâmetro. Então nós temos π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Quem prefere usar π vezes raio ao quadrado também é possível. Como a gente sempre trabalha, é diâmetro, então eu já coloco direto π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4. Então a área vai ser 3,14, que é π vezes diâmetro ao quadrado dividido por 4, mas eu não tenho diâmetro, que é justamente o que eu quero calcular. Então a área de cisalhamento, eu posso dividir 3,14 por 4, vai dar 0,785 vezes diâmetro ao quadrado. Então a área eu tenho ainda uma incógnita que eu não conheço o diâmetro, que é justamente o que eu vou calcular. Então eu coloco esse conjunto, o diâmetro que é essa equaçãozinha aqui, né? E coloco no lugar da área, 0,785 vezes diâmetro ao quadrado. E eu tenho, então, já que eu tenho 105, eu vou ter como encontrar o diâmetro. Se eu isolar, então, D, né? Eu faço, aqui eu posso multiplicar em cruz aqui, né? Isso vezes isso, 105 vezes 5 vezes 0,785, vai dar 412,12 vezes diâmetro ao quadrado. É igual a 120 mil. Diâmetro quadrado, 120 mil, passo para lá 412, vai dar 291,17 e a raiz quadrada vai dar 17,06 milímetros, tá? Então aqui na pressão de contato eu tenho a fórmula que é a carga dividido pelo número de rebite vezes o diâmetro dele vezes a espessura da chapa. Então eu sei que a pressão de contato foi dada, 225, e aí eu tenho 120 mil dividido por 5 vezes diâmetro vezes 8, que foi dado também a espessura da chapa, né? O diâmetro eu não tenho, posso calcular também. Multiplico em cruz aqui também, 225 vezes 5 vezes 8, vai dar 9.000 vezes D. É igual a 120 mil, separo o D, 120 mil dividido por 9.000, vou ter 3,3 milímetros. Então, eu utilizo o maior diâmetro. Então, eu vou utilizar qual é o diâmetro desse rebite que eu vou utilizar, que eu estou projetando esse mecanismo aí. Vai ser 17,6. Por consequência, você vai ver lá na tabela, na norma, né, norma de rebite, você vai ter o rebite como 18 milímetros. É o que você vai encontrar ali. 18 milímetros. Ok? Então é isso. Aqui, como falei, a gente finaliza esses conteúdos, tá? Vocês já fizeram vários exercícios, então realmente aqui é para finalizar, tá? Até a próxima aula, então. Tudo bem? Até mais.